Venho aqui apresentar para vocês hoje o trabalho coletivo que envolveu a minha equipe no Departamento de Tecnologia, sob a orientação do Departamento de Educação Financeira, com o apoio técnico do Departamento Econômico e uma participação especial da área de comunicação, para a gente ver qual a melhor forma de entregar esse novo produto. É um produto que foi lançado no ano passado, nesse evento, na verdade, no formato, já aplicando a inovação, no formato para dispositivos móveis, mas é um produto que existe e era mantido pelo Departamento Econômico desde 99. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, qual é a ideia? A ideia é você explorar situações do cotidiano das pessoas, usando informações, empacotar informações que o Banco Central coleta no sistema financeiro, agrega, consolida, agrega valor e devolver de volta para a sociedade em termos de serviços que possam se encaixar no dia a dia da população. Tá certo? Então, a gente resolveu explorar essa plataforma, ela já era um sucesso na versão web, no portal do banco. Ela tem hoje em torno de 100 mil downloads, 100 mil usuários ativos em dispositivos móveis. Isso está alinhado com outras estratégias. Hoje a gente fala em pagamentos móveis, abrindo esse caminho com a nova regulação que foi apresentada para isso. E é importante você ter não só a capacidade de operacionalizar o pagamento, mas ter na mão, no dispositivo, no momento onde você vai tomar a decisão, onde você vai tomar uma ação de consumo ou uma ação de coisa, a capacidade de avaliar, de descobrir se essa é a melhor decisão que você pode tomar. Ter os parâmetros na mão para decidir se você vai em frente, ou se você desiste, ou se você procura uma alternativa. Então, a ideia é ser oportunista, dar informação no momento em que o consumidor realmente precisa tomar essa decisão. Então, a ideia é focado em situações do cotidiano, tentar de forma simples. A visão é uma visão de calculadora, tem funcionalidades que são semelhantes a uma calculadora científica, uma calculadora financeira, mas apresentar de uma forma que seja mais usável. Então, a gente já tinha 4 funcionalidades na versão que foi apresentada ano passado, a versão que está no site. Nós estamos, como o diretor Aldo colocou, introduzindo uma nova funcionalidade que eu vou destacar há pouco. Como é que funciona esse aplicativo? Então, eu vou colocar um videozinho para vocês, quem não conhece ainda, ter uma noção de como ele funciona. Então, suponha a situação onde eu vou tomar uma decisão de financiamento, tá certo? Vou financiar alguma coisa. Suponha que eu quero comprar um bem, estou mais ou menos projetando... Isso. Obrigado. Eu estou mais ou menos projetando que eu vou pagar esse bem durante 10 prestações, me foi oferecido, eu encontrei uma oportunidade, uma taxa de 3%, o bem custa, sei lá, R$400, então, quanto é que vai ser a prestação? Observe que são 4 parâmetros que você pode colocar, e você pode escolher qualquer um deles para deixar em branco. Então, você preenche 3, e o quarto vai ser calculado para você. Então, a ideia é que você consiga simular, não só aquela visão de assim, olha, a prestação cabe no meu salário, eu consigo pagar a prestação, mas eu poder também variar, olha, será que eu conseguiria uma prestação menor se me fosse oferecido uma taxa de juros um pouco menor? Você começar a criar essa maturidade em relação a esses conceitos. Tudo isso está disponível agora com um novo layout, mas é uma funcionalidade que já existia. Eu vou me concentrar agora na 5ª funcionalidade, que foi agregado por demanda do Departamento de Educação Financeira, e está focado no uso responsável de meios de pagamento, especialmente de cartão de crédito. Tá? Qual é a ideia? O mercado de cartão de crédito vem crescendo, as taxas são na ordem de 16%, 17% ao ano, a utilização vem ganhando muito espaço em todos os segmentos da sociedade. Isso é muito importante com inclusão financeira. Tem um ganho de eficiência enorme, tem vantagens para todos os atores envolvidos, para o sistema financeiro, tem vantagens para o consumidor final, tem vantagens para o lojista.
em termos de simplicidade de logística, de segurança. Nem o consumidor, nem o próprio lojista precisa reter todo o dinheiro em espécie e fazer as transações e ter que cuidar da logística disso. É um instrumento interessante também para você ter o seu controle financeiro, ou seja, você tem um valor agregado, um benefício colateral, que a operadora de cartão registra as despesas que você faz. E você, quando olha a fatura, você pode ter uma noção. Alguém anotou para você como você gastou o dinheiro naquele mês. Então, tudo isso é positivo. Mas existe um outro lado dessa mesma moeda. Se você comparar os dois gráficos que eu pensei de material produzido do Banco Central, um colocando esse estudo sobre meios de pagamento de varejo, que mostra esse fenomenal potencial de crescimento, essa oportunidade de explorar, que pode ser alavancada agora com meios de pagamentos móveis. Você olhando o relatório de estabilidade financeira, você vê que mais ou menos constante, você tem em torno de 16, 17%, numa fatia de crédito, que é classificada de alto risco. Faz parte dessa fatia justamente o financiamento que você toma no rotativo quando você não é capaz de pagar integralmente a fatura, que corresponde ao consumo que você tem naquele mês. É um meio de pagamento, digamos assim, é um tipo de crédito que tem suas conveniências, mas justamente por isso e pelo risco embutido, ele costuma ser muito mais caro. Então existe uma preocupação com essa resiliência dessa fatia de crédito e controlar para que isso não suba na mesma proporção que a utilização do meio de pagamento seja feita. Então, a ideia é simplesmente promover a utilização consciente e responsável do cartão. Vou dar um segundo exemplo para vocês. Então, o que a gente está colocando como uma quinta funcionalidade no mesmo conceito de calculadora? Vamos supor que eu tenho uma fatura, eu devo R$ 1.500, eu consultei a taxa que me será cobrada, e eu vou mais ou menos pensar qual é o aporte que eu preciso fazer, que eu posso fazer de acordo com a minha disponibilidade de renda. Tá certo? Em função disso, você vai ter uma noção e uma noção comparativa com outras alternativas de crédito. Eu vou detalhar melhor as 3 lições, didaticamente, que a gente pode tirar na exploração dessa funcionalidade. A primeira lição é, você tem uma fatura. O cenário que você está falando é o momento onde a sua fatura encerrou, você recebeu a sua fatura, você tem mais ou menos uma visão do que você consumiu no mês no cartão de crédito. Vamos supor que eu tenho lá os R$ 1.500. A primeira coisa que eu vou fazer é, eu posso estar numa situação onde eu não me planejei bem e eu consumi além do que eu poderia, da minha capacidade de pagamento. Ou eu posso ter tido uma surpresa negativa do lado da renda. Se a minha renda é flutuante, eu posso ter tido um mês mais apertado. Aquilo que eu esperava receber, eu não recebi, e eu talvez não esteja em condições de honrar exatamente o mesmo padrão de consumo. Então, olho a minha fatura e vejo qual é o custo efetivo total. Essa é a primeira lição que a gente quer colocar. Procure o custo efetivo total. Entenda que ele existe, ele está divulgado na sua fatura. Ele representa, na verdade, o custo desse financiamento, do financiamento do rotativo do cartão. Quanto é que você vai realmente ter de custo financeiro por não poder honrar integralmente a fatura naquele momento. Então, existe toda uma base normativa do Banco Central para dar transparência ao mercado em relação a isso. Segunda lição, vale a pena, você pode usar a calculadora como uma plataforma para analisar cenários. Tudo bem, se eu puder, além do pagamento mínimo, fazer um esforço e colocar mais R$50, mais R$100, observe o gráfico e veja que a gente sai para esse nosso exercício de mais ou menos um custo financeiro em termos de juro, IOF e tal, de R$500, se eu for fazendo aportes mínimos, digamos assim, a cada mês, para um aporte zero, se eu sou capaz, um custo zero, se eu sou capaz de pagar completamente a fatura. Então, qualquer ponto nesse meio do caminho, qualquer coisa que você possa colocar a mais, representa um ganho, especialmente, digamos assim, distanciando os primeiros saltos que você dá longe do pagamento mínimo já são um ganho significativo. Então, às vezes, vale a pena fazer algum outro tipo de sacrifício
e tentar se ajustar e minimizar o custo financeiro e o tempo que você vai levar para pagar. Então, essa é a segunda lição. A terceira lição é, realmente não deu, eu vou precisar de algum tempo para diluir esse custo que eu tenho na fatura. Então, cabe ao cidadão analisar, e aí o 7 volta a ser importante, e comparar isso com outras alternativas de crédito, que talvez exijam algum esforço de transição, algum custo de transição para você migrar, mas elas têm um custo mais baixo. Então, você pode tomar a sua decisão mais informada. Vale a pena ir até a agência e tentar negociar uma outra forma de crédito para quitar a fatura e assumir uma dívida um pouco mais barata? Então, essa é a terceira lição que a gente quer dar. Então, para resumir a apresentação, a ideia é a gente explorar mais a educação financeira, a educação financeira também como instrumento para reduzir a assimetria de informação. Então, os provedores de serviços financeiros, provedores, bancos, instituições financeiras de modo geral, elas têm uma visão bastante clara da sua estrutura de custo, das suas perspectivas de retorno e tal. O cidadão muitas vezes não tem, ou o cidadão é tipicamente às vezes mal informado, se falou muito em letramento financeiro. Então, esse letramento essa falta de letramento financeiro, às vezes causa essa distorção. Então, às vezes eu não tomo a decisão mais conveniente para mim e também para o sistema, porque olhando coletivamente, se eu faço más escolhas, se eu entro num processo de inadimplência, se eu sou cortado no mercado de crédito, às vezes é uma situação que não é interessante para ninguém, nem pessoalmente para o cidadão, nem coletivamente para o sistema. É um risco todo que todo mundo tem que administrar. Então, o Banco Central, entre as suas missões, está essa perseguição da eficiência, da solidez do sistema financeiro. E isso tudo, se a experiência é agradável, eu conheço pessoas que, digamos assim, não utilizam o instrumento cartão de crédito, que traz um ganho excepcional, com o medo, o risco de toda essa propaganda negativa. Na verdade, ele pode ser um instrumento de inclusão, se for adequadamente utilizado. Então, a gente aproveitou esse evento, essa apresentação, para oficializar o lançamento. A versão anterior, quem usa já conhece. Agora, essa versão está disponível hoje, a partir de hoje, nas duas lojas da Apple e da Google, o Android Market, para os usuários de dispositivos smartphone. Então, é sempre essa preocupação, né? É alinhado a estratégia coordenada, para a gente dar ao cidadão o potencial de tomar a melhor decisão, especialmente no momento onde ele vai tomar uma decisão, talvez, de consumo de crédito. Queria agradecer a vocês, obrigado.